Muito bem, gravando. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Sistemas Estruturais 1. Hoje são 22/10/2025, 19 horas e 31 minutos, ao vivo aqui da Universidade de Uberaba. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Cleverton, sou engenheiro civil, mestre em estrutura de fundação, né, fui engenheiro calculista por muitos anos e hoje, além de professor de vocês, funcionário público na área de engenharia mesmo, engenharia civil. Só que essa disciplina, ela é construída para fazer um paralelo da engenharia e da engenharia estrutural com a arquitetura. Então, a ideia dessa disciplina é que vocês mergulhem nas mesmas águas que nós mergulhamos, usando uma figura de linguagem, quando a gente começa lá na engenharia o cálculo estrutural. Principalmente o cálculo estrutural com estruturas de concreto armado, que são, via de regra, 90% da estrutura utilizada no Brasil para construções, tá? A diferença é que lá nós precisamos mergulhar cada vez mais fundo, nós precisamos compreender todas as normativas, todos os senões, as nuances desse processo de cálculo, enquanto aqui vocês precisam ter uma base sólida para que vocês consigam materializar no projeto arquitetônico. E aí fica uma palavra que vocês vão ouvir, ou vão me ouvir falar por várias vezes, e eu recomendo que, se quiserem ser profissionais com profissionais cujo projeto não vai e volte algumas vezes, eu não quero usar adjetivo aqui para não classificar nada e não fugir dessa caixinha. Mas quanto mais vocês pensarem em materialização de projeto, mais assertivos vocês serão na construção do projeto. E eu não estou aqui querendo dar lição de moral em futuros arquitetos de como fazer projeto arquitetônico. Não é essa a minha pauta. Mas o que vocês têm que saber é que o projeto arquitetônico ele tem que sair da gaveta, ele tem que existir. E para ele existir, ele tem que ser factível. Ser factível significa existir possibilidades para que aquilo seja edificado sobre bases sólidas da teoria das estruturas, dos sistemas estruturais, propriamente dito, como é o nome da matéria. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar baseado em concreto armado, tá? Concreto armado. E aí fica, então, essa palavra que eu gostaria que vocês guardassem ela para sempre. Materialização. Quando você entrega um projeto arquitetônico, você não entrega simplesmente um projeto, a não ser que seu cliente ele não tenha um conhecimento de nada vezes nada mesmo. Porque a primeira pergunta que eu faria se eu fosse o cliente de um de vocês beleza, vocês fizeram lá o quadro de necessidades, avaliaram quantos quartos eu preciso, e aí, vou fazer um parênteses aqui, né? Eu vou usar de licença poética para reduzir a área da arquitetura a edificações. Eu sei que é muito maior do que isso, que existe urbanismo, existe vitrines, existe uma série de coisas. Estou, claro, reduzindo a arquitetura a edificações, tá? Então, novamente, deixa eu fechar esse parênteses. Correto. Quando você entrega um projeto arquitetônico, você tem que entregar isso materializado, porque o cliente ele quer saber como é que aquilo vai ser factível, né? Nem sempre um projeto arquitetônico vem com os projetos auxiliares, luminotécnica ou paginação de piso. E aí isso interessa também para o cliente, é óbvio que interessa, mas juntamente com isso, interessa para o cliente, para o seu construtor, seja ele um engenheiro ou seja um construtor, como aquilo vai se dar, como aquilo é feito. E eu vejo em projetos arquitetônicos, gente, alguns anos aí de janela olhando para projeto arquitetônico. Não sou arquiteto, não, mas eu já devo ter visto eu já vi muito projeto arquitetônico na minha vida. Uma crítica, e é construtiva, que eu posso fazer você pega projetos arquitetônicos e quando você tem, por exemplo, pérgolas ou um pergolado, o projeto arquitetônico vem indicado do que é aquilo, se ela é de concreto, se ela é de aço, se ela é de madeira. Via de regra, quase todos os escritórios de arquitetura, para ficar impessoal, né, sem gênero, todos os escritórios de arquitetura indicam o que é. Quando você vê, que mais? Guarda-corpo indica se é de vidro ou se é de outra coisa, né?
Agora, engraçado que a construção como um todo parece que fica subentendido. E não deve ser assim, né? Nunca deveu ser assim. Por quê? Porque você fica subentendido como é que o construtor ou o cliente vai materializar ou orçar isso. O que eu estou querendo dizer? A construção, ela começa no projeto arquitetônico. O orçamento do cara, eu vou dar conta ou não vou dar conta de fazer, nasce no projeto de arquitetura. Se a gente começar a separar em pequenos nichos os clientes que vocês possam vir a ter, vocês podem ter clientes de alto padrão, vocês podem ter cliente de médio padrão, vocês podem ter cliente de um padrão mais baixo, pessoas mais humildes, eu não gosto do termo baixo, mas pessoas mais humildes, vocês podem ter padrão, clientes CNPJ, construtoras e empreendimentos, e aí tenho certeza que os que têm mais dinheiro a se perder é os que não perdem dinheiro. Então, se chegar um cliente de altíssimo padrão para você, ele vai te sabatinar de tal forma sobre a materialização disso, sobre quanto que você acha que vai custar esse projeto, quanto que você acha que fica pronto, quanto que custa uma edificação nesse padrão que você está propondo. E talvez o cliente mais humilde não te pergunte, mas aí é a sua consciência que tem que arder e falar, porque se você pegar um cliente em que ele tem lá seus 150 mil, comprou o terreno, tem 150 mil para edificar, e você começar a inventar coisa demais no projeto arquitetônico, você acabou de fadar o cara a não construir a casa dele. Então a responsabilidade de vocês é muito maior do que fazer desenhozinho, do que fazer projetinho, né? A arquitetura ela tem que incorporar o desejo do cliente, a necessidade do cliente e a verba que o cliente tem. E aí vocês devem estar pensando, mas por que um cara de cálculo estrutural está falando isso? É meu professor de arquitetura que tem que falar isso. Realmente é. Só que dentro desses quesitos necessários, existe o factível. E perpassa, na verdade, pela estrutura. Você tem que saber a estrutura. Então, quando você fala, já de maneira direta, sem ser genérico, quando você fala, vou construir uma casa, eu preciso fazer um projeto para um cliente mais humilde, em que ele tem pouco, já chegou para mim e falou, tem pouca grana no bolso para edificar. O que você tem que pensar? Sai fora, você não pode pensar em estrutura metálica, você não pode pensar em estrutura de madeira. Corra para as montanhas. Se você fizer isso, você está fazendo errado, via de regra. A não ser que seu cliente que tem baixa renda seja um carpinteiro, um marceneiro, alguém que tem disponibilidade de material. Mas se não for, se for uma pessoa convencional que não for dessa área, você tem que trabalhar com estrutura de concreto armado. E estrutura de concreto armado vai implicar em você respeitar algumas liberdades de dimensionamento. Por exemplo, tamanho de aberturas de esquadria, tamanho de vão de laje. Não adianta você achar que vai colocar uma laje simples, pré-fabricada, nós vamos falar sobre ela ainda na aula de hoje, pré-fabricada, no EPS, no isopor, e um vão de 10 metros. É brincadeira, né? Isso não existe, isso não acontece. Então, se você fizer isso, você fadou, mesmo que no seu projeto, porque, né, porque tinha um professor meu que falava, a prancheta é o desenho de papel, né? A prancheta aceita tudo. A vida real não, né? Então, esses vãos, essas alturas de pé direito, esse tipo de questão é o que eu quero que ao final da matéria vocês tenham noção, não quero que vocês saiam daqui calculando, mas que ao final da matéria vocês tenham noção de, o meu projeto é do tipo R1, classe média. R1 classe média, beleza. Vamos trabalhar com cômodos mais ou menos assim, assado, ou de outra maneira. Tá? Esse é o objetivo. Isso daqui foi só um preâmbulo, tá? Uma abertura da disciplina. Esse é o objetivo de vocês cursarem Sistemas Estruturais 1, porque fui eu que montei essa matéria. Quando eu montei essa matéria, meu objetivo era justamente que vocês absorvessem esse tipo de coisa, tá? Se não for assim, é porque houve alguma falha no meio do processo, seja minha na montagem, nas aulas, seja minha na seleção dos conteúdos, ou de vocês, às vezes, na busca dos estudos, tá? Então, vamos começar pelo começo. Materiais. Se eu estou falando de concreto armado, vocês têm que ter, assim, bastante ciência, que é o que eu pedi para vocês estudarem nas primeiras semanas, bastante ciência da composição do concreto, das suas virtudes e das suas fragilidades. E aí eu vou gastar, são 19h41, eu vou gastar 5 minutos, não mais do que com essa parte teórica, porque eu quero passar mais para a parte de cálculo.
Muito bem. O concreto armado ele é um material compósito. Se ele é compósito é porque dentro da composição dele existem outros materiais, e esses materiais, via de regra, minerais, tá? Um concreto armado ele é a mistura de cimento, que é chamado de aglomerante, areia, que é chamado de agregado miúdo, a brita ou a pedra, que é chamado de agregado graúdo, água para formar a mistura do concreto, e ainda dentro dele vergalhões de aço, né? Aço carbono, seja o CA50, CA60. Na aula que a gente vai fazer leitura de projeto estrutural, vocês vão entender a diferença do CA60 e do CA50. Tem a ver com o diâmetro da barra, com a bitola da barra. Mas, ok, enfim, essa é a composição do concreto. O cimento, que é um aglomerante, né? Ele é um material que ele é fabricado. Primeiro, o nome, né? CP, Cimento Portland. É uma homenagem a onde ele foi, não descoberto, mas onde ele foi patenteado, né? Ilha de Portland, na Inglaterra. E esse cara é um aglomerante de base mineral, onde o nascedouro dele, né? O berço dele é o mesmo berço da cal. Tá? Dessa cal, seja hidráulica, seja cal aérea, essa cal de pintura, ou essa cal de amassamento, tá? Que é na rocha calcário. Então, brita-se a rocha calcária, tá? Faz o ciclo da rocha calcária, adiciona-se argila, vai para uma moenga em um altoforno, isso vira clinker. No clinker é adicionado quantidades minerais, argila, ou escória de forno, pozolana, algum tipo de aditivo, que aí vai depender do cimento qual o tipo de aditivo. Ele vai de novo para uma moenga em alto forno, e aí no final das contas sai aquele pó acinzentado, chamado de cimento. A capacidade dele, o cimento é um tipo de aglomerante hidráulico, então vocês têm que entender isso bem, porque ele não reage com o ar. Para que ele reaja e comece a aglutinar, ou seja, trazer para si o que tem em volta dele, seja sujeira ou seja brita, seja pó ou seja areia, o que tiver em torno dele, para ele começar a aglutinar, ele precisa de uma reação química exotérmica, ou seja, o endurecimento dele dispensa, libera calor e faz com que ele aglutine. E aí, a quantidade de cimento no traço é o que vai me dizer se esse concreto vai ser mais resistente ou menos resistente. Então, se a gente estivesse remetendo lá ao colégio falando sobre função matemática, né? F de x é igual a y mais z mais w mais k, né? Eu posso ter uma função composta aí. Eu posso dizer que a resistência do concreto, FCK, é função de várias outras coisas, mas principalmente a quantidade de cimento no emassamento. Então, muito bem, já entenderam a importância, a quantidade de cimento no emassamento. Agregado miúdo. Agregado miúdo normalmente é usado a areia lavada de rio. É obrigatoriamente só areia lavada de rio? Não. Não. Pode-se usar, por exemplo, pó de pedra, que é o rejeito, o resto, a sobra da britagem, por exemplo, do basalto, para fazer essa brita que nós usamos. Já eu falo dela. Mas, via de regra, nós temos aí, então, a areia lavada de rio, que é colhida por draga no fundo do rio, bombeada, né, através de uma bomba de recalque, joga na margem do rio, ela se reorganiza na margem do rio, separando sua granulometria automaticamente, e aí nós temos basicamente 3 tipos de areia. Nós temos areia média, nós temos areia fina, grossa e média. Onde a areia fina serve para reboco, areia média e grossa serve para concreto, tá? Muito bem. A pedra, ou a brita, ela, dependendo da região do Brasil que você estiver, vai ser usado uma diferente da outra. No mundo, isso no Brasil, no mundo, a rocha extrusada mais de maior ocorrência é o basalto, tá? Que é essa rocha numa cor cinza escura, quase preta, que é decorrente do endurecimento de lava, né? Então, como a formação da Terra é toda ela dependente de lava, né? A crosta terrestre é endurecimento de lava, o solo é uma degradação de rocha máter, que é de endurecimento de lava, nada mais normal do que supor, e de
né, ter certeza, na verdade, não é nenhuma suposição, de que o basalto é a rocha mais preponderante na face da Terra. Portanto, como ela é presente em afloramentos, ou seja, a rocha, por conta dos movimentos das placas tectônicas, essa rocha ela acaba subindo. Então, a gente tem aí, sem ter que cavar muito profundamente, nós temos rocha que é decorrente do endurecimento de lava. E aí ela é uma rocha extremamente dura, na ordem de 50, 60 MPa de resistência. E o que acontece? A gente brita essa rocha e, dependendo do tamanho do grão, a gente tem a nossa brita para concreto, né? E aí nós temos algumas, tem até mais do que eu vou falar, mas vamos falar as principais. A brita zero ou pedrisco, dá na mesma, tá? Brita zero ou pedrisco, dependendo se você estiver lendo, são sinônimos dentro do contexto de estruturas de concreto armado, são sinônimos. Brita zero ou pedrisco, brita 1, brita 2, brita 3. Só para vocês terem uma ideia, e voltar rapidamente, um agregado miúdo, ele é separado pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ele é separado como um grão em que fique retido, ou seja, o seu grão tem que ser maior do que a abertura da peneira de 0,075 milímetros, tá? Porque daí para baixo já não é areia fina mais, é silt e argila, e ela tenha um limite de grãos máximo, aqui é o mínimo, tem um limite de grão máximo de 4,8 milímetros, tá? Então, o grão máximo de uma areia é menor do que 1 centímetro, né? É 1 centímetro no singular. É 4,8 milímetros, ou seja, meio centímetro aproximadamente. E o que vem a ser o agregado graúdo? O agregado graúdo, ele tem o limite inferior, mas não tem o limite superior. Então, ele tem, obrigatoriamente, para ser agregado graúdo, ser maior do que 4,8 milímetros de diâmetro a malha, né, que ele fica retido. Então, ele não pode ser menor do que isso, tá? E aí, ele vem, por exemplo, nós temos a brita 1, a brita 1, cujo diâmetro médio, eu não vou entrar nisso, que é matéria de construção civil, mas chama DMC, diâmetro máximo característico, não é o médio, DMC, diâmetro máximo característico, que é aquele cujo uma amostra que você pegue, 5% apenas dela vá ultrapassar esse ponto. O DMC da Brita 1, DMC da Brita 1 é igual a 9,5 milímetros, tá? Da Brita 2, da Brita 0, pedrisco 9,5, brita 1, 12,5, brita 2, 19, brita 3, 25 milímetros, tá? 1 polegada, 2,5 centímetros. Então, para vocês terem ideia do tamanho das britas. Qual britas mais se usa em concreto? A depender. Se você não fala nada, se é no piloto automático, você deixa seu pedreiro, seu servente, seu mestre fazendo piloto automático, vai trabalhar com brita 2. O grão dela é maior, é mais fácil de bater, é tudo mais fácil com a brita 2. Porém, entretanto, todavia, existe uma regra, e aí nós não vamos entrar nela, que é de espaçamento de vergalhões dentro do próprio concreto, que tem a ver com a brita que você trabalha. Então, um ponto, na verdade, a distância entre a face de um vergalhão dentro de um pilar, de uma viga, de uma laje, ela tem que ser maior ou igual a 1,2 vezes o diâmetro da brita que você trabalha. Para quê? Porque a brita ali no meio, ela tem que conseguir passar entre os vergalhões, ela não pode ficar presa, né? Imagina se 2 ferros, toda a brita ficar presa, você vai ter uma segregação. Você vai separar a nata, que é a água e o cimento, ou a pasta, que é a água, o cimento e a areia, da brita. Então, aí você não vai ter um concreto, você vai ter um concreto segregado. Você não vai ter um concreto homogêneo, mas um concreto heterogêneo, não é isso que nós queremos. Bom, então, quando eu tenho... O que isso me leva a crer? Quando eu tenho elementos muito pesados, gente, o que é elementos muito pesados? Você vai lá e me faz um projeto arquitetônico em que você tem uma abertura, um vão de 11 metros para a porta. E nesse vão de 11 metros, eu não tenho muito espaço, eu tenho ali 80 centímetros no máximo, acima dessa porta, até a laje para eu lançar uma viga. Então essa viga está apertada, ela está trabalhando ali no limite, ela vai quase passar do domínio 3, que é uma outra, algo mais profundo. E aí,
Para que ela funcione, eu vou precisar de muito vergalhão dentro dela. Então, automaticamente, se eu tenho muito vergalhão, eles não vão ficar muito distantes um do outro. Eu vou ter vários vergalhões, um pertinho dos outros. Então, para isso, eu tenho que abaixar o diâmetro da brita, porque ele tem que passar ali. Então, já não dá mais para ir no abre e fecha aspas, piloto automático, e eu já tenho que trabalhar, por exemplo, com pedrisco, com uma pedra mais fina. Aonde é característico trabalhar com pedra mais fina? Bater laje, gente, por causa de armadura de laje. Escada, principalmente aquelas escadas plissadas, ou escada em formato de cascata, aquele onde o espelho e a pisada e o espelho acompanham o movimento. Ela não tem uma laje reta embaixo e os degraus que vão mexendo. A pisada e o espelho movimentam-se. Aquilo é um tipo de escada super armada, né? Porque as armaduras são em forma de estribo, então normalmente precisam trabalhar com um agregado menor, tá? E por fim, o aço. Então, já falei da composição, falei que ia gastar 5 minutos, gastei 7, eu sou muito prolixo. Sobre as fragilidades, as vantagens do concreto. Gente, ó, vamos lá. O concreto é moldável, tá? Então você consegue fazer formatos. Você precisa de uma viga abaulada, você consegue abaular. Você precisa de um pilar com um efeito de retorção, como se você tivesse pegado ele e retorcido ele. Você consegue fazer com a forma de madeirite. Tudo que você conseguir com o carpinteiro, dá o movimento com a forma. Como o concreto ele tem uma determinada viscosidade, você vai conseguir encher ele lá e ele vai ter esse mesmo movimento do concreto. Então você consegue o formato que você bem entender. Tanto é que estátuas, monumentos são todas de concreto. O Cristo Redentor, né? Nós ganhamos lá da França, que está lá. Foi da França? Acho que sim, né? Lá no Rio de Janeiro é uma capa de concreto armado. Ele é vazio por dentro, mas o externo dele é de concreto armado. Então, qualquer coisa que você tenha forma para tal, você tem a moldabilidade do concreto. Era isso que eu queria dizer. Grandíssima vantagem. Ele tem uma capacidade resistente à compressão muito boa, muito interessante. Muito interessante. Um concreto convencional, esse que você pede na usineira, na concreteira, na usina de concreto, o convencional, comecem a guardar esse termo. O FCK dele é de 25 megapascais. Então, concreto convencional, FCK, 25 MPa. MPa é megapascais, né? Mega é aquele fatorzinho de escala que vem depois do quilo, né? Vamos lembrar, quilo é 1000 vezes alguma coisa, né? Quilograma 1000 vezes grama. Uma megagrama é 1 milhão de vezes 1 grama. Então, é só um fatorzinho de escala, tá? Então, 1 megapascal, 25 megapascais, são 25 milhões de pascais. Pascais é uma homenagem a um dos maiores físicos de todos os tempos, né? E remete a uma unidade de pressão, que é 1 Newton por metro quadrado. Mas são unidades do sistema internacional. Eu vou fazer uma conversão aqui que vai ficar fácil para vocês entenderem. 25 MPa, se você quiser fazer uma conversão para fatores nacionais para enxergar rápido, basta você multiplicar por 10. 25 MPa é a mesma coisa que 250 kgf KGF por centímetro quadrado. Até então, eu acho que a maioria não entendeu onde eu quero chegar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Essa tampinha. Se eu tenho essa tampinha, vamos supor que ela não seja de plástico, ela seja maciça de concreto armado. Ela é maciça de concreto. Eu vou colocar aqui na palma da minha mão. Qual força? Suponhamos que minha mão não ceda, por óbvio, então embaixo eu tenho que ter algo, né, que não vá ceder. Então, suponhamos que aqui seja uma fundação. E aqui essa tampinha, essa fundação, uma fundação muito bem dimensionada. E essa tampinha tem 1 centímetro quadrado. É claro que ela não tem, mas eu estou chutando como se tivesse, né? 1 centímetro quadrado exatamente. Se ela for feita de um concreto de 25 MPa, eu preciso de 250 quilos em cima dela para eu esmagá-la. Então, quando eu falo a resistência do concreto, o FCK do concreto, ou a classe do concreto, guardem esses nomes, FCK e classe. Quando eu falo ele, multiplique por 10 para você entender qual é, por centímetro quadrado, a força necessária para você romper esse cara. Então, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso?
Porque se essa tampinha não é proporcional, né, gente? Aí é razão em proporção. Se ela não tiver 1 cm², se ela tiver 10 cm², e se o concreto é 25 MPa, então é 250 kgf por centímetro², você tem 10 vezes isso, eu vou precisar de quanto? 2.500 quilos para esmagar esse cara, para romper, por exemplo, né? A ruptura por esmagamento. E aí é simples assim mesmo, porque tensão é força sobre a área, e ela é proporcional. E aí, dessa proporcionalidade, nasce tudo que a gente vai fazer aqui, tá? Isso aqui é um nascedouro da ciência dos materiais, do dimensionamento de concreto armado. Então, entendam que o concreto tem sua classe de resistência, que é o mais comum. Só para vocês terem ideia, 1 m³ de concreto hoje que enche muita coisa, né? 1 m³ enche lá 15, 12, 15 pilares, dependendo da seção transversal. 1 m³ numa laje de 10 centímetros de espessura, você faz 10 centímetros de espessura, você faz 10 m² de laje. Então, o preço dele hoje, de 1 m³ na usina, deve estar em torno de seus R$ 560. Não é caro. Não é caro. A se pensar assim, não é caro. Tá? E aí, mais uma virtude, um material barato. Outra vantagem do concreto, ele é de amplo conhecimento, gente. Eu não vou fazer juízo de valor disso que eu vou falar, né? Até pelo contrário. Mas a mão de obra hoje mais barata que nós temos é o servente. O servente, se você deixar ele sabe o que é um saco de cimento sozinho, ele sabe ligar uma betoneira, botar um saco de cimento lá dentro. Se você falar para ele quantos carrinhos, fala, ó, para um saco de cimento, o traço para 25 MPa é aproximadamente um saco de cimento, 17 pá de areia, 17 pá de brita, mais 1,5 lata de água. Você falar isso para ele, se ele for minimamente responsável, ele vai ligar uma betoneira, vai lá, vai abrir um saco de cimento, pôr ele inteiro lá dentro, vai pegar 17 pá de brita, 17 pá de areia e vai colocar. Pronto, rodou um concreto. Rodou. O pedreiro é um profissional especialista, mas é um profissional especialista cuja a especialização dele é dada empiricamente. E tudo que é empírico, com pequenas exceções, é sempre menos pago do que tudo que é científico, né? Então é claro que, e até se não for assim uma disfunção, é claro que um pedreiro receba menos que o engenheiro, é claro que um auxiliar do médico receba menos que o médico, é claro que o cadista receba menos que o arquiteto, é isso que eu estou querendo dizer. E a mão de obra, então, até esse momento, essa aula daqui a 50 anos, o que eu vou falar agora talvez não faça o menor sentido, mas até nesse momento, a mão de obra ainda é farta. Nós vamos ter um gargalo, nós temos um problema muito sério aí, porque filho de pedreiro não quer ser pedreiro. Filho de pedreiro quer mudar de profissão. Então, uma hora, essa profissão vai entrar em extinção e o concreto armado talvez já não seja mais um sistema tão vantajoso como ele se encontra hoje. Então, é algo para se pensar. Mas como minha aula é pautada no hoje, no 2025, o máximo que eu posso fazer é deixar essa reflexão para vocês acerca do que virá. E se virar, tá? Pode ser que o salário suba de tal maneira que inverta essa lógica e tenham mais gente se formando para pedreiro. Muito bem. Desvantagens do concreto armado. Aí ele não resiste a esforço. A resistência dele ao esforço de tração. Gente, compressão e tração são dois esforços normais nos quais vocês, dentro da arquitetura, tem que ter perfeita ciência do que eu estou falando. Compressão é o esforço de esmagamento, é quando a força entra no objeto, no corpo. Você pega um copo de plástico, quer esmagar. Você pega a tampinha, como eu falei, de concreto, põe ela numa base sólida e está fazendo força para esmagar ela. Tração é o esforço contrário, é o esforço da corda. Tração é o esforço que você faz na corda, é esticá-la, é tentar romper por separação de molécula, não por esmagamento de molécula, né? Dos cristais, da formação intrínseca do material. O esforço de tração no concreto é péssimo, ou seja, você puxar o concreto é péssimo. E a resistência dele na tração é em torno de 1/10 da resistência à compressão. Então, um concreto de 25 MPa compressão resiste mais ou menos 2,5 MPa de tração. Aí já para
para grandes construções, para esses vultos, né? Porque vocês vão ver a gente calcular peso de laje, é tudo na ordem de tonelada, gente. Não tem uma casa simples que não seja na ordem de tonelada. Então, aí, com baixa resistência, já é problemático. E por que se usa o concreto até hoje? Porque o aço que vai dentro dele, o vergalhão, é excelente por esforço de tração. Então, o concreto, lá no começo eu falei que ele é compósito, onde ele consegue absorver determinadas tensões do qual o material vai bem, que é de compressão, e as que ele não vai bem, ele descarrega no material que trabalha, que se comporta melhor do que ele, que é a tração. Muito bem? Primeira parte, passamos por ela. Segunda parte, alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte teórica, conceitual, vantagens e desvantagens, formação e composição de concreto? Professor, boa noite, André, tudo bem? Bem, André, você? Tudo bem. Essa questão da resistência do concreto de 250 por centímetro, isso é o concreto sem estar armado. Ele é armado, sim, sem estar armado. É a resistência do concreto simples. Ele armado, ele vai ganhar um pouco mais de resistência, porque o aço vai imprimir um pouco mais de resistência do que ele. Mas não é muito mais do que isso, não, tá? Mas a sua pergunta é correta. Sim, esse teste é feito na ruptura sem estar armado. Certo. Boa, André, boa. Bom, professor, igual você falando sobre mão de obra, né? Eu sou uma concreteira. Trabalho com concreto, né, usinado e tal. A gente teve que se adaptar à questão da mão de obra, o pessoal está sofrendo muito. Inclusive, a concreteira hoje, a gente oferece para o cliente, a gente vende o concreto armado juntamente com o serviço. A gente deixa a laje do cliente batida por esse motivo, entendeu? Então, a gente contratou mais funcionários e deu um resultado bem bacana, assim, para a concreteira. Tipo assim, um resultado muito... Que legal, né? Interessante. Legal. Eu não sou muito da gestão, não, apesar de já ter feito curso na área de gestão, mas eu não gosto, eu fiz por obrigação. Você está agregando valor ao serviço, né? E que cidade você está, Letícia? Indiara, Goiás. Indiara, Goiás. Não conheço, não. Goiás eu conheço pouca coisa. Gostaria de conhecer mais, inclusive. Mas o que acontece? E aí, o metro cúbico está saindo por volta dos 560, igual eu falei mesmo? Isso, teve um aumento porque o cimento aumentou bastante, né? Esses 2 últimos meses aumentou bastante. Então, eu estou vendendo a 625, o 25 MPa. O 25 MPa, isso sem a bomba lança, os R$800 da bomba lança. Isso, a bomba nossa é estacionária, a nossa bomba ela é 1.800. É estacionária, certo. Isso. Beleza, pessoal, então, Letícia, foi ótima a sua participação. O que acontece? Como eu falei para vocês, eu já estou há algum tempo só com fiscalização de obra, né, e orçamentação na prefeitura, e o resto aqui dentro de sala de aula. Então, faz algum tempo já que eu não compro. Então, com essa última alta, a Letícia está nos falando, é óbvio que isso é muito peculiar de cada região, tá? Só para eu entender, a quantos km você está de Goiânia? 100, só 100 km. Você está perto de Goiânia. Perto de Goiânia. Então, na região central de Goiás, por exemplo, ela está falando em R$60, R$70 a mais do que eu imaginei aqui na região. Eu estou falando do Triângulo Mineiro, tá? Esses preços, essa noção é do interior de São Paulo, aqui, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, que é onde eu atuo, tá? Mas muito obrigado. É isso aí. Eu queria que vocês tivessem essa noção. E ela também corroborou com o comentário que eu fiz, que é uma observação, não é nada estudo, não é científico, não estudei isso, mas é só uma observação de que a mão de obra está acabando, né? E é só você perguntar para o filho dos pedreiros se eles vão ser pedreiro. Eu acho que é uma pergunta muito cabal. O filho do servente, se ele vai ser servente, me parece que eles não querem seguir nessa área. Ponto. Vamos lá, parte 2 da aula. A parte 2 da aula refere-se à distribuição de esforços. E aí, esse computador ele é muito ruim, muito ruim. Eu tenho medo de todas as vezes que eu fico tentando dividir tela, ele dá uma travada. Então, vou pedir muita paciência de vocês, para que, caso a tela trave, é só por conta do processador, da placa de vídeo dele, que não é dedicada. Então, fazendo vídeo, áudio, algumas coisas ao mesmo tempo, ele pode travar. Então, tenha um pouquinho de paciência. Eu quero buscar uma imagem aqui para vocês, da distribuição de esforços.
e já divido a tela em estruturas. Ótimo. Essa daqui é bem legal. Só um segundo, tá, gente? Abre um Facebook, aí me arrebenta. Mas vai assim mesmo. Não tá no nome de ninguém, eu acho que não vai fazer mal, não. Bom, travou, destravou. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela inteira, vocês vão ver, vão enxergar o que eu estou enxergando aqui na tela. Falar em cálculo estrutural, falar em sistema estrutural, para falar em materialização, para poder propor um projeto arquitetônico compatível com a execuibilidade, você precisa passar invariavelmente pela compreensão de como esse mecanismo se dá. Quando uma peça vai ser pouco exigida, então você pode trabalhar com madeira, ou você pode trabalhar com uma peça mais esbelta, e onde ela vai receber mais carga e aonde você precisa dar atenção, ela precisa ser mais robusta. Essa ideia eu acho que precisa ser muito claro na arquitetura. Nós já vimos, e quando eu falo no plural, né, porque quem trabalhou comigo, meus ex-sócios no escritório, a gente cansou de ver projeto que era feito para um tipo de materialização, chegar em outro tipo de materialização e ele não servir. Um projeto feito, por exemplo, para a estrutura de concreto armado, na hora que virava paredes estruturais, por exemplo, não compatibilizava. Outro exemplo, pilares assim esculturais distribuídos num determinado ponto da casa, onde ele só simplesmente, realmente e simplesmente só serve como estrutura escultural. Por quê? Porque os pilares mais carregados não estavam naquela zona, naquele núcleo da casa. Então, isso é importante você saber. Porque, às vezes, vocês já conseguem agregar ao que vocês querem, da estética, do que vocês querem que seja visível, pelos motivos, N motivos, que eu sei que vocês têm, luminosidade, conforto térmico, acústico, visual, eu sei, não estou entrando nisso. Talvez a minha ideia é que vocês consigam pegar isso e aliar isso com o sistema estrutural. Não que o sistema estrutural seja mais importante que isso, mas ele é importante. O que eu estou dizendo é só isso, ele é importante. Veja bem, aqui nós temos uma estrutura genéricazinha, né, de como se fosse um predinho aí, com 3 lajes, tá? E aí a gente, de baixo para cima, vocês veem uma fundação que foi representado simplesmente por um paralelepípedo retângulo, né? Tá aí, um paralelepípedo retângulo, em que você vê que ele está debaixo de uma determinada secção, né? Porque isso é a fundação. A fundação, claro, está ancorada no solo. O solo, gente, é o último receptáculo dos carregamentos na edificação. A edificação não voa, né? Então a gente tem que descarregar ela no solo de algum jeito. E a relação que eu ensinei para vocês do concreto, da resistência do concreto em 25 MPa, que é 250 quilos por centímetro quadrado, a mesma coisa acontece com o seu solo. Tá? A gente tem mecanismos hoje, através de ensaios, o ensaio de penetração, né, o Standard Penetration, através do número de golpes, eu consigo determinar, tem uma formulazinha, a raiz quadrada do número de golpes menos 1. Eu determino quanto que esse solo resiste em kgf por centímetro quadrado, ou seja, eu sei que para cada centímetro quadrado de solo, igual se fosse a tampinha, quantos quilos eu consigo colocar, tá? Normalmente aí, um solo comum aqui da nossa região, não vai passar de meio quilo por centímetro quadrado, às vezes menos, 350 gramas por centímetro quadrado de resistência do solo. Então é isso que vai me dizer qual é o tamanho da sapata, do bloco de fundação, a profundidade da estaca, seja a fundação qual for. Isso é uma conversa para fundações, não para agora. Mas eu só estou mostrando que todo o peso do prédio vai chegar nessas fundações, no plural, tá? São várias, vão chegar nessas fundações e elas são responsáveis em transmitir isso para o solo, a terra. Para cima, vocês veem os pilares. Agora vamos fazer a volta ao contrário. Então,
Vamos de cima para baixo. O que vocês veem aqui são as lajes, né? Lajes são placas normalmente dispostas na horizontal, cuja função seja receber o peso da utilização do edifício. Ué. Se a gente faz um prédio, é para pessoas estarem ali dentro, é para ser escritório, ou é para ser garagem. Então, é um motivo de ser, né? É um motivo de ser do prédio. As lajes compreendem, então, a carga do motivo de existência dele, tá? Em último caso, que é o forro, uma laje de forro, ela não compreende peso de pessoas, mas ela compreende o peso próprio dela e mais o peso do telhado, pontalete, o que vier a ter ali em cima. E aí, o que acontece, então? Uma placa, essa laje em forma de placa, ela capta a carga de todas as pessoas e distribui isso aonde ela tiver como apoio, né? E o que via de regra é um apoio para uma laje? São vigas, tá? São vigas, como vocês veem aqui, ó. Estão vendo essa laje? Cheio das carguinhas verticais, e aí ela descarrega nessa viga, ó. Veja que as setinhas aqui estão indicando que a laje está se apoiando nas vigas. Normal isso, né? É como você imaginar uma mesa. O tampo da mesa é a laje. Você faz peso na mesa e quem está o tampo da mesa tem que ser capaz de responder o peso que você está colocando sobre ela, porque senão ele quebra. Só que ele quebra por flexão. Ele faz isso e quebra. Seja madeirite, seja madeira, seja vidro compensado. Ela quebra por flexão. Mas o que faz que ela não se movimente para baixo é justamente descarregar nos pés da mesa. Então, de maneira análoga, o tampão seria a laje. Mas mesas normalmente não tem vigas, porque elas descarregam direto na parte, no elemento, na vertical, né? Então seria um tipo de laje específica que está chamada de laje lisas ou laje cogumelos, que são aquelas que, diferentemente desse desenho, elas se apoiam diretamente em cima dos pilares, sem a necessidade desse cintamento, desse vigamento na borda das lajes. Mas eu vou voltar, a via de regra é a laje se apoiando sobre a viga. Então a laje pega, ó, olha aqui meu mouse, uma carga totalmente distribuída, joga ela em cima da viga, a viga lineariza a carga, e depois essa viga, para ela não cair, ela descarrega em cima de quem? Do pilar. E o pilar faz o quê? Descarrega em cima do pilar do andar de baixo até chegar na fundação. Além disso, as paredes e os pilares também são responsáveis pelas ações horizontais, que normalmente são ações de vento. No Brasil, segundo a NBR 6118 de 2024, construções menores do que 4 pavimentos, o efeito do vento é totalmente dispensável. No Brasil, eu não lembro a norma, não lembro o número da norma, a norma que trabalha sobre ações de vento, velocidade de vento e sismos, retira a necessidade de calcular sismos, porque essa ação lateral também poderia ser por terremoto. Cálculo de terremoto para quase todas as regiões do Brasil, com exceção do Acre, Rondônia, Amazonas. Eu não tenho certeza se é um pedaço do Mato Grosso, tá? Talvez um pedaço do Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazônia. Esses estados, por conta da proximidade com a Cordilheira dos Andes, né, gente? A Cordilheira dos Andes, aquela erupção só se deu porque tem uma placa tectônica fechando ali, né? Que lá é uma extrusagem de uma placa tectônica. Então, terremotos são movimentações de placa tectônica, né? Por estarem mais próximos, ali o solo pode vibrar. Então, essa ação horizontal pode ser de vento, como pode ser, por exemplo, de uma ação de sismo, tá? Ponto. Vocês conheceram as cargas? Conheceram isso? Então, a gente precisa calcular, que é o fechamento da aula de hoje, quais são as cargas que vão aqui em cima dessa laje. Quais são as cargas que vão em cima da laje? Então, eu vou abrir um programinha que eu tenho aqui. Ele é bem simplório, mas ele serve para fazer equação. É um equation. Bom, não, meu filho, não era para você... Eu falei para avisar depois. Daqui, filho da mãe, ele não vai deixar abrir? Abriu.
Vamos lá. Nós temos nossa laje, então. Gente, eu não vejo vocês quando eu estou mexendo no meu computador, porque vocês têm a mesma visão que eu tenho aqui. Então, se tiver algo errado, tiver travado, tiver cortando, não estiverem vendo o que eu estou falando, por favor, hein? Digam para eu não falar meia hora e depois ninguém ter ouvido nada, né? Eu vou criar uma laje teórica aqui. Vou falar que essa laje tenha nesse sentido 4 metros. E nesse sentido que ela tenha 6 metros. Não ficou muito proporcional, não, mas vai ser isso aí mesmo, é o que nós temos para hoje. Pronto, 4 metros e 6 metros. E aí, eu vou dar uma finalidade para essa laje. Vou falar que essa laje, ela é para servir para um prédio, ela é de um edifício, e em cima dessa laje vai estar a nossa cozinha. Tudo bem. Ótimo. Então, vamos pensar, eu vou fazer um corte. Vocês já sabem o que é corte, né? Vocês estão fazendo um curso de arquitetura, vocês já sabem o que é corte. Eu vou fazer um corte A aqui, para a gente tentar enxergar as múltiplas camadas que vão ter em cima dessa laje. E aí um corte A seria algo assim, totalmente fora de escala, né? Seria algo desse tipo aqui. Aqui está a nossa laje. E aqui, a gente tem que lembrar quais são os tipos de laje que eu tenho. São vários, e aí vocês vão ler isso, né? Mas de maneira bem rápida. Nós temos a laje maciça, não é tão usual, usa-se principalmente para estacionamentos, lajes, né, onde você tenha tráfego de veículos, ou seja, cargas dinâmicas, e para vãos grandes. Ou então, para quando você tem um monte de vigas, você tem uma necessidade de ter muitas vigas e você quer descarregar a parede direto sobre a laje para economizar na viga, então você bate uma laje maciça. Mas ela é uma laje, assim, para casos específicos. Ela não há melhor do que ela em casos específicos, mas ela é para casos específicos. Em construções comuns, convencionais, se utiliza muito aquela laje pré-fabricada, que é aquela laje que tem vigota e lajota, né? Lajes pré-fabricadas, ó, vigota de laje, treliçada, até já puxou aqui, ó. Que é isso daqui que eu tô falando, né? Vamos lá para imagens. Ó, que é isso daqui que eu tô falando, né? Então, a gente tem que sempre saber do que está se tratando, tá? Hoje em dia, vocês estão vendo aqui tudo com lajota, né? Não é mais comum usar lajota, né, gente? Hoje em dia se usa EPS, né? Olha que enchimento com lajota, que vergonha. Ah, aqui, ó. Aqui com enchimento com EPS, né? Aqui com enchimento com EPS. E aí você tem as classes do EPS, classe 1, classe 2, classe 3. EPS, gente, é isopropileno. É a mesma composição do isopor, tá? O isopor é um EPS, o EPS não é isopor, mas o isopor é um EPS. Isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Muito bem. Além disso, nós temos as lajes lisas, laje cogumelo, laje treliçada, sem ser essa treliçada pré-fabricada, que são aquelas lajes de supermercado, de estacionamento de supermercado, né? E aí eu vou deixar vocês lerem isso, senão eu não consigo atingir tudo nas poucas aulas que nós temos. Então, eu vou me ater aos dois principais tipos de laje, que é aquela que eu acabei de mostrar pré-moldada, e que é a laje maciça, em que ela é totalmente preenchida por concreto. Laje maciça. Ó, essa é a laje maciça, tá vendo? Ela é totalmente preenchida por concreto. Você faz uma forma de madeirite por baixo, põe a armadura, vem e enche de concreto. Então aqui temos uma laje maciça e aqui nós temos a laje, ó, a diferença, ó. Laje pré-fabricada, que também vai ser enchida de concreto, só que ela enche de concreto a nervura e a capa, enquanto aqui não tem nervura e capa. Aqui é todo mundo da mesma espessura. Aqui a espessura do concreto é variável, né? Porque cabe mais concreto, olha, dá para ver, né? Olha, lá na reentrância, em cima das nervuras, cabe mais concreto que sobre a capa. Então a gente tem uma seção T, enquanto aqui nós temos uma seção retangular. Bem, essa laje maciça, via de regra, com raríssimas exceções, vai ser sempre mais pesada do que a laje pré-fabricada. Então,
independente do tipo de laje, enxergue esse retângulo que eu acabei de desenhar como sendo a nossa laje, a estrutura laje. Sobre ela, o que nós temos? Nós temos normalmente também, professor, mas eu vi uma exceção. Gente, não posso trabalhar com exceções, tem que trabalhar com regras. Acima delas que eu desenhei de vermelho aí, seria o nosso contrapiso, né? Com exceção da Letícia, que já conhece desse serviço, sabe muito bem o que eu vou falar, eu não sei se os outros sabem. Vocês já viram como é que bate laje, como é que puxa lá, gente? O concreto a galera puxa no rodo. Não vem ninguém desempenando ele com a desempenadeira, igual usa de reboco para ele ficar belezinha, ou com aquele bambolê, né? Que vocês sabem, aquela máquina bambolê para dar tratamento no concreto para ele ficar lisinho. Você não faz isso em laje. Então você bate o concreto, puxa ele para ficar minimamente plano, só que você não garante isso. Você não tira nível, você não talisca. Tá? Taliscar é o ato de você bater o nível para você conseguir que o piso fique ou dando a inclinação que você quer, por exemplo, um banheiro para jogar água, ou que ele fique retinho. A forma que a gente usa é taliscar. Bate o nível a laser e vai colocando as taliscas, que são pontinhos de referência, normalmente com caco de tijolo, alguma coisa que você tem um ponto de referência, você sabe que a argamassa tem que chegar e passar naquele nível assim. Ó. O chão pode estar todo irregular. Se você coloca a talisca, uma vai ser maior do que a outra, elas vão estar sempre niveladas. Então não se talisca a laje. Voltamos aqui. O que você faz depois? Você faz a regularização. E essa regularização também chamada de contrapiso. Acima do contrapiso, o que você faz? Você coloca o piso, seja ele porcelanato, seja o que você quiser. Acima do piso, você pode ter alguma coisa, mas normalmente não tem. Abaixo da laje, o que você pode ter também é o reboco da laje de baixo, né? O apartamento de baixo vai olhar para cima, vai ver esse teto rebocado. Hoje em dia, para se ganhar tempo e dinheiro, não se reboca mais com argamassa de cal, areia e cimento, igual se reboca a parede, né? Reboca-se parede, ainda assim com argamassa de cal, areia e cimento, por causa da capacidade de resistência de água, umidade na parede. O teto, como vai pouca água, reboca-se hoje em dia com gesso, tá? Então, essas são as camadas mais comuns que eu tenho de uma laje. E acima delas, eu vou fazer um desenho bem bonito aqui, acima delas estão as pessoas e seus móveis. Olha que beleza, olha o jeito que eu sou desenhista de primeiro. As pessoas, eu vou desenhar uma mesinha aqui. Ó. Ó. As pessoas e os móveis delas. É isso que estão aqui em cima. Então, nós temos que calcular, ficou bom o desenho, viu? E nós temos que calcular o peso total que vai nesse elemento principal, laje, que nada mais é do que esse daqui que nós estamos vendo em planta. Para isso, vamos lembrar o seguinte, nós temos dois tipos de carregamento. Nós temos os carregamentos permanentes, ou seja, eles são inerentes à própria construção, estima-se que eles vão seguir a vida toda da construção junto com ela. Claro que o piso você pode trocar, mas se você trocar, você vai por outro. Estima-se que são inerentes da própria construção, tá? E aí, o que é permanente aqui, gente? É o reboco, é o peso, ó, de baixo para cima, o reboco, a própria laje, o contrapiso e o piso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o reboco, nós temos o piso não, a própria laje, a estrutura da laje. Nós temos o contrapiso, só C ponto piso. Nós temos o próprio piso. Além desses, temos as pessoas, e essas cargas são chamadas de acidentais, tá? Ou de utilização. Os dois nomes estão corretos. E aí? E aí, que o cálculozinho dos permanentes eu faço por uma formulazinha facinha.
A carga G, seja ela qual for, Gzinho é símbolo de carga permanente, tá? Já guardem isso na cabeça, que isso é simbologia nacional. O G é símbolo de carga permanente. O Gzinho é igual à espessura da camada vezes o gama, né, que é a densidade da camada, tá? Então, se eu conheço o peso específico, a densidade do material, e eu conheço a espessura dele, eu conheço, por fim, o peso dessa camada. Da onde eu vou tirar isso? Vocês vão lá na NBR 6120, achem ela lá na internet. A Uniub não tem o direito autoral dessa NBR, senão eu disponibilizaria para vocês. Mas a Uniub não achou que era interessante comprar. E aí, a norma é essa, ó, 6120 de 2019, ações para o cálculo de estruturas de edificações. Não consigo passar e ler ela todas para vocês, mas é BNT. O que nós vamos aqui primeiro é na tabela. Aqui, na tabela 1, nós temos os materiais, tá? E aí, rochas naturais, blocos artificiais e de piso, argamassa e concreto, metal e etc. Eu quero calcular esse exemplo aqui. Então, eu estou indo de baixo para cima, eu comecei no reboco. O reboco é o quê? É uma argamassa. E de que o reboco ele é feito? Normalmente é uma argamassa de cal, areia, cal, cimento e areia, tá? Cal, cimento e areia. Ou, se não tiver o cal, tem alguma coisa, um bianco, um vedalite, alguma coisa que faça as vezes do cal. Então, pode se considerar como cal, cimento e areia. Então, ó, olha aqui, ó, argamassa de cal, cimento e areia, está dentro do grupo 3, argamassas e concretos, e tem seu peso específico, 19 kN por metro cúbico. Então, basta eu determinar qual é a espessura das camadas e lá na norma buscar os pesos próprios. Como eu estou criando um exercício aqui do nada, eu vou inventar aqui os valores. E eu vou passar para vocês valores reais, gente. Aliás, eu falei para vocês que isso aqui era gesso, eu estou falando da argamassa normal, vai ser gesso. Uma espessura de um reboco de gesso não passa de 1 centímetro. Se fosse um reboco, por que eu lembrei que eu falei de gesso? Porque é da espessura. Um reboco de cimento, cal e areia, ele precisa de pelo menos 1,5, 2. O gesso é mais fininho. Essa laje, eu vou falar que ela é uma laje maciça com 10 centímetros de espessura. O contrapiso, normalmente, ele tem entre 2 e 3 centímetros. Vou falar que ele tem 2. E o piso mais a C2 ou a C3, que é a argamassa colante, o piso, normalmente, ele tem meio centímetro, né? Ele é 5 milímetros. Mas a argamassa colante, ele chega no seu 1 centímetro, tá? Então, vamos falar aqui que esse cara aqui, ele é uma argamassa de gesso. Aqui é um concreto maciço. O contrapiso é um contrapiso de cimento, de concreto. E o piso, vamos falar que é um porcelanato. Pronto. Vamos lá. Reboco de gesso. Argamassa de gesso, ó. De 12 a 18, recomenda-se a utilização de 15. O que está aqui dentro do parênteses é o que ele recomenda. Então, vamos usar o recomendado, sem mais delongas, vamos lá. Para o reboco, eu não vou colocar a conta aqui não, mas vocês acompanhem comigo na calculadora, apesar de nem precisar, né? 15 vezes 0,01, nós temos 0,15 kN por metro quadrado. Acompanhe comigo no replay a unidade aqui, né? Vou fazer a conta só para esse, ó. Espessura de 1 centímetro é 0,01 metros. 1 centímetro, 1 centésimo de metro. Vezes o peso dele, que é 15 quilonewtons por metro quadrado. Ó, esse metro corta com esse cara aqui, dividiu por 100, né? Deu 0,15 e a unidade sobrou quilonewton por metro. Quilonewton, unidade do sistema internacional, vocês têm que começar a se acostumar com o sistema internacional. Mas para transformar em sistemas nacionais, para vocês estarem por dentro aí, basta multiplicar por 100, tá? 0,15, 15 quilonewtons é a mesma coisa que 1.500 quilos por metro quadrado. Tá? Se eu estou falando que, por metro cúbico, desculpe. Se eu estou falando que é 15 quilonewtons, é 1.500 quilos por metro quadrado.
por metro cúbico. Então, aqui, 0,15 quilonewtons por metro quadrado, eu estou falando que se você pegar uma placa, desplacar uma placa de reboco de 1 por 1, de 1 metro quadrado de gesso, e pôr na balança, ele vai dar 15 quilos, né? Porque aqui tem quilonewton, bastava multiplicar por 100. Bom, a aula está acabando e eu não cheguei onde eu queria. Laje, 10 centímetros de espessura. 10 centímetros é 0,1 metros. O concreto armado, ó, ele pesa 25 quilonewtons por metro cúbico, ó. Concreto armado. Então, nós temos, não precisa nem fazer conta, pelo amor de Deus, né? 0,1 vezes 25, 2,5 quilonewton por metro quadrado. O contrapiso de concreto simples. Olha o concreto simples, 24 quilonewton por metro quadrado, que é o mesmo peso da argamassa autonivelante, tá? Por isso que muita gente usa a argamassa autonivelante ou usa o concreto simples. Então, tanto faz, qualquer um dos dois. 24. Se ele tem espessura, eu falei que ele tem espessura de 2 centímetros, 2 vezes 0,24, 0,02 vezes 24 dá 0,48 quilonewtons por metro quadrado. O piso é o porcelanato de 1 centímetro. Se você vier aqui, aí não vai estar aqui, vai estar em blocos artificiais e pisos. Olha o porcelanato aqui, 23 quilonewtons por metro cúbico. 1 centímetro, então deu 0,23. Bom, qual é, então, a somatória G, que eu vou colocar aqui dentro? G, ou a somatória, eu não vou ter o índice de somatória, que eu não vou ter o símbolo. Eu escrevo ele, então. Vai ficar bonito? Não, não vai, mas eu escrevo. Somatório das cargas permanentes, ou seja, somatório de G. Escrevi o somatório de G, cargas permanentes. É igual a quem? 0,15 mais 2,5 mais 48 mais 0,23, tá? Então, 0,23 com 48 deu 0,71, 0,71 com 5, 0,76, 0,86, com 2,5, 0,86, 3,36 quilonewton por metro quadrado. Deixa o professor fazer essa conta na calculadora para ele não passar vergonha em rede nacional. 0,15 mais 2,5 mais 0,48 mais 0,23, 3,36. Eu só errei em achar que eu estava errado. Agora, as cargas de utilização. Isso daqui, gente, é o que vai estar lá de peso quando a obra estiver pronta, o cara te entregar a obra. Toma. A partir do momento que você for usar o apartamento, for usar a sua cozinha, vai ter coisas lá dentro. Então, a gente tem que pôr o peso dessas coisas, que é a carga acidental. E aí a gente vai na mesma tabela. E nós vamos lá na tabela 3, se não me engano. Não, tabela 10. Ó, aí depois vocês passam devagar, ó, tabela de peso de telha, telhado, enchimento, forro, tubo cheio d'água. E a tabela 10 vem com carga variável, certo? Aeroporto, arquibancada, área técnica, balcão, banco, biblioteca, centro, cinema, clube, cobertura, cozinha não residencial, ó, isso daqui é cozinha não residencial, industrial, não é nosso caso. Ali nós vamos falar que é uma cozinha numa casa. Ó, edifícios residenciais. Dormitórios, não. Sala, copa, cozinha. Então tá no mesmo rol. Carga, 1,5 quilonewton por metro quadrado. Ou seja, 150 quilos por metro quadrado. Então, você, arquiteto, quando você projetar uma cozinha, entenda que o calculista vai calcular para que seja construído uma laje, para que além do que é da laje, material construtivo, ela suporte uma sobrecarga de 150 quilos por metro quadrado. Na próxima aula nós podemos explorar isso bastante, que é a questão de quando você, arquiteto, propõe a modificação de uma casa para um estúdio, de um estúdio para um restaurante, de A para B. Só de você conhecer isso daqui, mas muda a vida do arquiteto. Porque eu já vi muito falar, dá para fazer isso aqui. Não dá. E não teve nem conhecimento do que ela foi calculada. Então, se você sabe
qual que foi o projeto inicial, você sabe para quantos quilos ela foi projetada, e isso faz uma diferença muito grande. Então, como a gente viu lá, as cargas acidentais são na ordem de 1,5 kN por metro quadrado, ou seja, 150 quilos por metro. Então, se eu fizer as cargas, essa carga tem um nomezinho de Q, Qzinho, que é minúsculo. Então, Qzinho é igual a 1,5. 1,5 kN por metro quadrado. E vejam vocês que aqui eu fiz a multiplicação espessura vezes gama, gama é kN por metro cúbico, espessura é metro, então saiu kN por metro quadrado. Ó. Voltando. E, cadê? Ó, kN por metro cúbico. Multiplicou por metro, né? O expoente simplificou, ficou kN por metro quadrado. Enquanto já na tabela 10, nós já saímos em kN por metro quadrado. Já não precisa multiplicar pela espessura, ela está pronta. Então, eu posso somar. Se ela está pronta, eu posso somar. Então, quer dizer que a somatória, que a gente só escreve assim, ó, G permanente mais Q acidental é igual à somatória das duas. 4,86 kN por metro quadrado. Ou seja, 486 quilos por metro quadrado de laje. Essa laje tem quantos metros quadrados? 4 vezes 6, 24. É só multiplicar 486 por 24, você sabe quanto que pesa totalmente essa laje. Né? Por isso que eu falei que até coisas pequenas, em construção civil, geram cargas de tonelada. Então não é assim, né? Essa cultura já deu de que o pedreiro mesmo faz, de que o mestre de obra mesmo faz, de que não precisa disso, não precisa daquilo. Cuidado para não serem engolidos por esse raciocínio antiquado, inseguro, né? Nós estamos num mundo hoje que a coisa é feita para ser diferente. Falei. Tem mais 2 minutos para responder alguma dúvida, caso vocês tiverem, e eu preciso encerrar a aula porque eu tenho serviço a fazer. A aula foi bem produtiva, professor. Eu gostei bastante, sem nenhuma dúvida. Obrigado, Letícia. Matheus está dando um joia aí. Mais alguém, pessoal? É importante, professor, a gente saber, né? Só rapidinho um comentário, né? O cliente pediu um concreto, aí ele falou que o acesso era um pouquinho complicado. E o caminhão, como o senhor falou, é tonelada. Então, ou seja, é bem pesado, né? Eu gosto bastante de estar visitando a obra, algumas, né? Algumas eu sei, eu olho pelo Google Maps mesmo e sei se a estrada é boa ou não. Aí, enfim, cheguei lá, o acesso muito ruim. E cheguei lá, professor, fiquei numa dó, mas eu tive que ser realista, conversar com ele, tudo. As escoras eram de bambu e estava bem distante uma da outra. Era eu primeiro ponto, o meu caminhão não chega lá. Segundo ponto, o concreto é o prazo de uma lança que eu lançar lá já era. Ia derrubar toda a estrutura, infelizmente. Não, mas se você não fala isso, o caminhão às vezes teria problema por chegar, mas se chegasse, ia jogar dinheiro do cara fora, porque ia romper. Sim, não pode. Então, você é muito profissional. Se todos fossem assim, a gente diminuiria o número de problemas em obras. Verdade. Parabéns. Só para vocês terem ideia do que a Letícia falou, o concreto convencional, que é esse que ela está mandando em massa, dentro do caminhão, cada metro cúbico pesa 2.400 quilos. Um caminhão leva 8. Então, quer dizer, 19.200 quilos, 19 toneladas só do concreto, mais a tara do caminhão. Um caminhão desse aí deve ter uma tara de uns 5 toneladas. Então, nós estamos falando aí de 24 mil quilos. É isso que ela está falando. É tudo muito pesado. Pessoal, foi um prazer tê-los aqui. Não lembro de qual é a próxima aula, mas no dia que for a próxima aula, eu estarei aqui também. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Um abraço, boa noite.